da lei. Então, aqui, olha, são 2 perguntas e 2 respostas. Só que não é pergunta, resposta, pergunta, resposta. É pergunta, pergunta, resposta, resposta. Então, na primeira pergunta, é a vez do doutor da lei, perguntando para Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora é a vez de Jesus perguntar. Jesus disse ao doutor da lei: o que está escrito na lei? Como lês tu? 2 perguntas. Aí a resposta do doutor da lei em relação à pergunta de Jesus. E ele, o doutor da lei, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. O doutor estava com a resposta na ponta da língua. Aí Jesus responde a primeira pergunta do doutor da lei. E ele, Jesus, disse ao doutor da lei: respondeste bem, faze isto e viverás. Então, neste diálogo, como diz o autor do livro, tem 2 verbos importantes: o fazer e o viver. Aliás, a parábola inteira do bom samaritano, o principal verbo da parábola do bom samaritano é o verbo fazer. Tem quem não fez e tem quem fez, e fez bem feito. Então, a partir de agora, nesse primeiro tempo, o autor coloca 4 falas, 2 perguntas, 2 respostas. Doutor da lei, Jesus. Doutor da lei, Jesus. Pergunta, pergunta, resposta, resposta. Então, a gente precisa estar sempre atento à estrutura para conseguir compreender a análise que o autor do livro vai fazer. Então, agora é a vez da Margarete. Pode começar, Margarete, na primeira fala. Boa noite para todos. Primeira fala. E eis que o doutor da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ibrahim Said observa astutamente que há uma contradição básica nas ações do doutor da lei. O texto diz: ele levantou-se. Esta é uma cortesia social e uma saudação de respeito. Depois lemos: para testá-lo. Este é um engano interior provindo de um coração corrupto. Então, olha lá, né? Ele levantou com respeito para saudar e veio com a astúcia, né? Com a pergunta. Sim. O julgamento de Said é um pouco severo, não obstante válido. No Oriente Médio, o aluno sempre se levanta para dirigir-se ao professor por cortesia. Aqui, o doutor da lei não apenas se levanta para dirigir-se a Jesus, mas também lhe dá o título de mestre, que é a palavra que Lucas usa para designar o rabi. O uso deste título é uma afirmação de que Jesus é pelo menos igual a ele. Ele equiparou Jesus, o doutor da lei equiparou Jesus a ele, né? A ele, sim. Depois destes atos de deferência, o doutor da lei tenta testá-lo. O assunto do teste é o da maneira de herdar a vida eterna. Olhando superficialmente, a pergunta é sem sentido. O que pode alguém fazer para herdar algo? Só os herdeiros legais herdam. Não obstante, esta construção gramatical tem algum precedente. No Antigo Testamento, a ideia de herança foi primordialmente aplicada ao privilégio de Israel de herdar a
terra da promessa. Essa herança é entendida como dádiva de Deus. Israel nada faz para merecer ou para adquiri-la. Forster, descrevendo a palavra herança no Antigo Testamento, escreve: Israel não conquistou a terra devido às façanhas que realizou, mas a disposição espontânea de Deus deu a Israel a terra como sua porção. Na mesma discussão, Forster escreve: Israel possui a sua terra apenas por ordenação divina. Depois do período veterotestamentário, a frase herdar a terra é aplicada à salvação que Deus estende ao seu povo. Olha o sentido, né? Uhum. Não, a herança é que ele está dizendo é a salvação, né? Sim. É isso que eu entendi? Sim. Então, possuir a terra em Isaías 60, 21, é interpretado pelos rabis com o significado de participação na salvação da era vindoura. A herança se torna a vida eterna e a maneira de alcançá-la é observar a lei. Ninguém menos importante do que o famoso Rabi Hillel, contemporâneo mais velho de Jesus, disse: aquele que ganhou para si as palavras da Torá, ganhou para si a vida do mundo vindouro. Um ditado rabínico anônimo diz: grande é a Torá, pois ela dá aos que a praticam vida neste mundo e no porvir. Em um livro de Salmos, provavelmente escrito por fariseus em cerca de 50 a.C., e chamado Salmos de Salomão, são-nos dados detalhes ainda maiores. Margarete, antes de continuar, vamos comentar aqui um pouquinho, porque tem muitas coisas interessantes aqui nessa primeira leitura. Começando daqui, olha. Olhando, bom, primeiro para nós, gente. Para nós, quando ele fala assim, o doutor da lei perguntou para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Gente, não era um leigo, uma pessoa que não conhecesse de cor e salteado o que estava escrito na Torá. Você acha que o próprio doutor da lei não sabia o que estava escrito na Torá, toda a história do povo hebreu, a respeito dessa questão de herdar a vida eterna? Você acha que o doutor da lei não sabia disso? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Então, a questão aqui é a seguinte. Agora, olhando a pergunta, olhando superficialmente, a pergunta é sem sentido. Por quê? O que pode alguém fazer para herdar algo? Só os herdeiros legais herdam a herança dos seus. Então, o que a gente precisa fazer para herdar o que os nossos pais tinham em vida materialmente? Nada. Porque como filhos, tem que ser filho. Tem que ser certo? Filho. Só isso. Então, a pergunta do samaritano, aliás, a pergunta do doutor da lei é meio sem propósito. Além disso, ele, como doutor da lei, sabia o que estava escrito na Torá e sabia todas as citações nos salmos dos profetas em relação a essa questão. Então, aí entra a questão da promessa de herdar a terra, né, a terra prometida, não porque Israel tivesse feito façanhas, né,
que de algum modo fizesse com que Deus voltasse o seu olhar para eles, falou assim, não, aquele povo realmente sofreu muito, eles batalharam, eles merecem uma terra prometida. Só que depois, com o passar, não foi nada disso. Na tradição do Antigo Testamento, parte de Deus, a vontade de Deus de dar a Israel uma porção de terra prometida, que eles entendiam como um lugar geográfico. Depois, o Vétero Testamento é o primeiro testamento, o que nós chamamos de velho, mas de velho não tem nada. Herdar a terra passou a ser uma expressão para representar a salvação daquele povo. Mas o que significava salvação para eles? Era ganhar a vida eterna, numa boa. Ser feliz para sempre na vida eterna, fazendo o quê? Só eles sabiam. Então, a herança, que inicialmente eles interpretavam como um lugar geográfico, depois passou a ser compreendida pelos próprios hebreus e judeus como sendo a herança da vida eterna. Então, basicamente, a pergunta do doutor da lei não tem sentido. O que os judeus precisam, dentro de toda a história do povo hebreu, o que os judeus precisavam fazer para ganhar a vida eterna? Nada. Concordam com isso, gente? Porque dentro da tradição deles, eles eram o povo escolhido e seriam salvos. Sim ou não? Com toda a pompa e circunstância, né? Eles não precisavam fazer nada para ganhar a vida eterna. Eles não eram o filho predileto. É. Né? O povo hebreu, a nação hebraica. Vai para o céu de sapato e tudo, né? Vai para o céu de brinco e tudo, né? Era assim que eles pensavam, né? Mas os grandes rabis, os grandes rabinos, os grandes estudiosos e professores da antiga, né, das escrituras sagradas, da Torá e dos profetas, ensinavam aquele que ganhou para si as palavras da Torá, ganhou para si a vida no mundo vindouro. O que ele está dizendo aqui, o Rabi Hillel? Que eu não sei se era pai ou se era avô de Gamaliel. Eu sempre perco a linha dos dois, mas havia uma ligação de parentesco entre Hillel e Gamaliel. A gente já falou disso, de Hillel, nos nossos estudos de Paulo Estevão. Então, o que Hillel está falando aqui? Não é ganhar no sentido de ganhei uns pergaminhos com a Torá escrita, não é isso. É de compreender e seguir os ensinamentos da Torá. Então, quem seguir os ensinamentos da Torá, e basicamente, o que contém os ensinamentos da Torá? O que de mais importante tem os ensinamentos da Torá? Os 10 mandamentos. Então, teria a sua vida eterna garantida, plena de felicidade. Então, você acha que o doutor da lei não sabia disso, gente? Então, o doutor da lei estava tentando testar Jesus no sentido de vamos ver o que ele vai responder. Que se ele for um profundo conhecedor da Torá, ele sabe que nós não precisamos fazer nada. Vejam que saia justa ele tentou colocar Jesus, gente. Imagina se Jesus tivesse respondido: vocês judeus não precisam fazer nada, porque já está dito que a nação hebraica, a nação israelita, já tem a sua terra prometida. Vocês não precisam fazer nada, vocês são os filhos prediletos de Deus. Imagina se Jesus tivesse respondido isso. Por isso que era um teste, uma pegadinha para Jesus. Certo, gente? Aí que tá a coisa, né? Mas vocês não precisam fazer nada. Vocês já têm a vida eterna garantida. Né? Por isso, é nesse sentido que ficou ali o desejo do doutor da lei de fazer uma pegadinha com Jesus nesse sentido.
Agora pode continuar, Margarete. O Salmo 14, 1 e 2 diz que Deus é fiel para aqueles que andam na justiça dos seus mandamentos, na lei que ele nos ordenou para que vivamos. Os piedosos do Senhor viverão por ela para sempre. O mesmo salmo termina assim: portanto, a sua herança dos pecadores é o Seol e as trevas e a destruição. Mas os piedosos do Senhor herdarão a vida com alegria. Então, vocês acham que o doutor da lei não conhecia esse salmo? Era um doutor da lei. E ele não conhecia esses salmos. Não é? Então, vamos lá. Dessa forma, os pecadores herdam o Seol, enquanto que os justos, pelo fato de guardarem a lei, herdam a vida eterna. O Seol aqui seria o equivalente ao inferno dos católicos e demais, né? Outro livro primitivo, não canônico, chamado Enoque Eslavo, também fala do assunto da vida eterna como herança. No capítulo 9, Enoque é levado ao Éden e lhe é dito: este lugar, o Éden, né, ó Enoque, é preparado para os justos que suportam toda sorte de ofensas dos que exasperam as suas almas, que afastam os olhos da iniquidade e fazem julgamentos retos, e dão pão aos famintos, e cobrem os nus com roupas, e levantam os caídos, e ajudam os órfãos prejudicados, e que andam sem falhas diante da face do Senhor, e servem só a Ele, e para eles é preparado este lugar como herança eterna. A parábola está aí dentro. Exatamente. Aqui tem uma listinha de coisas para fazer, para seguir. Então, continuando aqui. Está aí dentro toda a parábola. Exatamente. Não a conversa, né? Uhum. Provavelmente, o auditório e, quiçá, o doutor da lei esperavam de Jesus uma espécie de lista como a feita acima, como explicação dos requisitos da lei. Então, seria possível debater os pontos do que devia e do que não devia ser relacionado. Assim, Jesus tinha duas alternativas óbvias. Ele podia usar a abordagem do Antigo Testamento e insistir em que a herança de Israel era uma dádiva e que o homem não pode fazer nada para recebê-la. Tal condição provavelmente teria desencadeado um debate estéril. Ou ele podia aliar-se à opinião rabínica e concentrar-se na lei. Jesus escolheu a segunda alternativa. Sim. Porque o que a lei manda? Porque só um instantinho, Margarete. Porque o que a lei... A lei aqui é o que os ensinamentos divinos da Torá. O que a lei mandava? O que o doutor da lei respondeu na página anterior. Aqui, ó. O que o doutor da lei respondeu? Tudo isso lá. Amarás o Senhor teu Deus. Isso estava escrito na Torá. O doutor da lei sabia. Mas vamos lá, para dar tempo de terminar aqui, Margarete. Pode continuar, né? Considerando a lei, Ibn al-Taib sugere outro aspecto possível dos antecedentes do texto. Ele afirma que, provavelmente, os doutores da lei estavam pouco à vontade com a atitude de Jesus a respeito da lei. De fato, pelo menos alguns rabis de maior projeção, como acabamos de notar, afirmavam que a vida era conseguida aguardando-se a lei. Mas eles estavam ouvindo ruídos perturbadores desse jovem rabi.
Ele cria ou não que a herança de Israel se fazia disponível através da observância da lei? Ibn al-Taib propõe que o teste era descobrir uma resposta para esta pergunta. Se a sugestão de Ibn al-Taib for correta, há ainda mais razão de Jesus ter respondido voltando-se para a lei. Porém, ao invés de apresentar as suas próprias opiniões, ele habilmente solicita a opinião do interrogante. Sim. Então, como haviam duas possibilidades, e Jesus sabia disso, e o doutor da lei também, Jesus sabiamente devolveu a pergunta para ele, para que ele desse o direcionamento dos próximos passos, né? Dos próximos diálogos. Isso que eu tô entendendo, que ele está explicando ali, né? Que ele tinham duas alternativas. Ou seguir pela questão da herança, que é certa, né? Certeza de acontecer, é inquestionável. Sim. Ou que geraria, ou fazer aquela lista que geraria uma discussão clara de ovo, né? Clara em neve, né? Uma discussão sem fundamento, sem função e sem conclusão, ou seguir pelo lado do que os rabinos falavam, né? Sim. E estrategicamente Jesus devolve a pergunta para ele, sabiamente para ele. Isso. Então, o que é que está escrito na lei e como lês tu? Esse como lês é como é que você interpreta, né? Porque eles tinham vários estudos das sinagogas aos sábados, onde todos tinham a liberdade de dar a sua opinião sobre a maneira como interpretavam os ensinamentos da Torá. Então, um doutor da lei, que assim como Saulo de Tarso era um doutor da lei, você acha que ele não sabia de nada disso? Então, a questão principal para o doutor da lei era fazer uma pegadinha com Jesus. E ele fala aqui que o auditório, Jesus não estava num lugar fechado como um auditório. O auditório aqui era o povo que estava em volta ouvindo, prestando atenção nos mínimos detalhes da postura de Jesus. Tanto curiosos como outros doutores da lei, como soldado romano, como tudo, né? Imagina. Isso. Margarete, nós ainda temos uns 8 minutinhos e a segunda fala é só esse texto aqui, ó. Você não podia ler para a gente caminhar com mais o segundo e deixar daí o terceiro, que é mais comprido, para a próxima semana? Vamos em frente. A segunda fala. Ele lhe disse: o que está escrito na lei, como o lês? Então, é Jesus falando para o doutor, né? Isso. A frase como lês pode significar: posso ouvir a exposição das suas autoridades? Se esta interpretação for correta, o doutor da lei faz esta exposição mediante seleção e ordem, mas sem citar as autoridades. Jeremias argumenta que significa: como é que você recita na adoração? Isso explicaria por que o doutor da lei passa a citar o credo. Podem estar incluídos elementos de cada explicação. Porque... Pode falar, Margarete. Não, a nuance da língua, né? Assim, o uso da língua, né? Não é somente como você interpreta, né? Faça a sua citação, faça a sua, não só a argumentação dele, mas recite aí as suas interpretações ou o que está envolvido, o que está por trás, como falou ali, a listinha que falou ali naquele livro do Enoque. Isso. Só para adiantar um pouquinho aqui, olha, o que o doutor da lei respondeu para Jesus está registrado em 2 livros da Torá, o Deuteronômio
no Deuteronômio 6:5, onde fala de amar a Deus, e em Levítico 19:18, amar o próximo, que é atribuído a Jesus. Mas isso já estava registrado na Torá. Então, todos os judeus já sabiam. A regra eles sabiam. Mas não praticavam. Porque Moisés se restringiu ao amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e seu entendimento, né? Ponto. Isso. Mas os 10 mandamentos, a gente sempre olha o bloco dos 10, mas ele é dividido em 2 blocos de 5. Os 5 primeiros dizem respeito a Deus, os outros 5 dizem respeito ao próximo. Então, isso já era do conhecimento deles. Né? E do modo como o doutor da lei respondeu, dá a impressão só que ele está recitando. Sim. Né? Numa oração, que ele fala assim, na oração da adoração que eles faziam, eles recitavam alguns trechos da Torá, dos Salmos, né? Conforme a gente vê isso nas leituras dos próprios Salmos. Mas, enfim, gente, nós vamos deixar a terceira fala, então, para a próxima semana, porque ela é mais compridinha. Vamos analisar aqui essas passagens do Deuteronômio e do Levítico para verificar e constatar que realmente isso está registrado no Antigo Testamento, não foi invenção de Jesus, né? E, aliás, nada do que ele falou foi invenção, porque ele se baseava... Jesus também era judeu e conhecia a Torá e os ensinamentos dos profetas, tá bom? Então, paramos por aqui. Alguém quer fazer algum comentário a respeito das leituras de hoje? Ficou claro? É isso que precisa ficar muito claro, porque quando a gente começa a ler a fala do doutor da lei, a gente tem a impressão que ele está sendo extremamente respeitoso com Jesus. Mas, na verdade, ele queria era fazer uma pegadinha para o mestre. Porque Jesus tinha 2 alternativas. Meu filho, você não precisa fazer nada, não. Você já é judeu, você já está... A sua herança da vida eterna já está garantida, não precisa fazer... Você não é filho de Deus? Você não pertence à nação escolhida? Então, fica tranquilo, não precisa fazer nada. Ou ele iria citar uma lista de coisas para se fazer. Mas nenhuma coisa e nem outra, ele preferiu que o próprio doutor da lei respondesse o que está escrito na Torá. Certo, gente? O que a lei divina, colocada por Moisés, falava a respeito. Tá bom? Então, muito bem. Muito obrigada. Agradeço as leituras. Eu vou voltar aqui no nosso texto final. E para quem vai fazer a prece final é a própria Margarete, né, Margarete? Isso. Então, vou deixar aqui a imagem aqui do samaritano para finalizar. Por favor. Então, vamos mais uma vez continuar unindo nossos pensamentos, nossos corações, lembrando desta figura, deste samaritano, tão mal visto, tão malquisto pela população em geral da época. E rogar a Jesus: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. De vossa paz. Essa paz que nós não conhecemos, esta paz que está ainda tão distante de nós, da nossa imperfeição. Mas que, olhando os exemplos deste samaritano que estudamos hoje, consigamos observar o ódio onde ele estiver, para levarmos uma gota de amor. Que consigamos perceber a ofensa, que consigamos não ofender, que consigamos levar o perdão, que consigamos perceber a discórdia, onde ela houver, e levar a união.
Que consigamos, Pai, perceber as dúvidas nossas e de nossos amigos, de nossos familiares, de nosso próximo, e conseguir levar uma gota de fé. Que consigamos perceber os erros nossos, primeiro, e levar e trazer, desculpem, para nós a verdade. Que consigamos não nos desesperar e perceber o desespero nas atitudes, nos olhares, nas palavras de nosso irmão e levar a eles a esperança. Que consigamos analisar e entender a tristeza do nosso próximo e levar a alegria. Que estas trevas, Pai, interiores e exteriores, possam ser iluminadas com a nossa coragem de seguir adiante. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais entender do que ser entendida, e que eu consiga mais amar do que ser amado. Porque nós sabemos que dando, os primeiros a receber somos nós. Que precisamos primeiro perdoar para depois perdoarmos. E que precisamos matar este homem velho que habita em nós para alcançarmos a possibilidade, a chance, o lugar de viver eternamente ao seu lado, entendendo os seus desígnios, Pai, as suas intenções e cumprindo as suas ordens, as suas determinações, onde quer que seja necessário. Muito obrigada, Pai, pelas lições de hoje. Que assim seja. Queridos amigos, nós agradecemos pela companhia de vocês, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso e até terça-feira, se Deus quiser, na nossa reunião assistencial. Um grande abraço, fiquem com Deus. Boa